Olá, sou o Bruno e vim aqui falar sobre a vida em Cristo, conforme os ensinos apostólicos, dos quais nós temos algumas pitadinhas nas cartas escritas contidas naquilo que nós chamamos Novo Testamento. Vou usar essa Bíblia aqui, nova tradução na linguagem de hoje, e eu vou nesse momento me ater ao versículo 16 do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E aqui eu quero ser bem simples. Você que simplesmente acredita em Deus, você que tem convicção da pessoa de Jesus, como que isso é possível? Se você não vê Deus, se você não vê Jesus. Talvez a primeira resposta mais óbvia seja: porque temos historicamente a imagem de Cristo construída no consciente, no inconsciente das pessoas, dentre elas eu. Só que como que essa fé pode permanecer dentro de você? E quando eu digo dessa fé, eu digo de uma posição interna sem culpa, sem medo, porque sempre em algum momento da sua vida você se pega apelando para Deus sem um sentimento de culpa, sem um sentimento de acusação. Aí você percebe o fenômeno da fé acontecendo dentro de você. Como é que isso acontece dentro de você se você é uma pessoa que está num mundo onde você só consegue acreditar naquilo que você consegue ter acesso com seus sentidos naturais? Você só consegue acreditar naquilo que você consegue pegar, naquilo que você consegue ouvir, naquilo que você consegue cheirar, naquilo que você consegue provar, enfim. Como? Em certos momentos aparece esse impulso interno de apelar para Deus, seja num momento difícil ou não. Romanos 8, 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E aqui eu quero entrar através de uma porta que abre muitos caminhos de pensamentos, muitas vezes filosóficos, teológicos, enfim, de todas as naturezas, mas são caminhos que nos apontam para muitas vezes aquilo que pessoas dizem que são incoerências. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim: Bruno, como é que você, sendo um homem gay, simplesmente acredita em Deus, sendo que você tem junto de você uma Bíblia que aponta que homossexuais, e em algumas traduções, eu não me lembro se essa aqui diz dessa forma, homossexuais ativos e passivos, tanto um quanto o outro, não podem herdar o reino de Deus, ou não vão entrar no céu, ou qualquer coisa desse gênero, que é a forma que as pessoas entendem. Aí eu te digo, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus se une com o meu espírito para afirmar para mim que eu sou filho de Deus. Aqui, no texto, a partir do texto bíblico, já existe uma indicação que aponta qual que é o fenômeno que acontece dentro de mim, para que em alguns momentos eu apele para Deus na pessoa de Jesus, ou numa atitude que seja cristã, e eu faço isso de forma que a única explicação é: eu só estou apelando para Deus porque em mim opera fé. Nessa mesma carta, preste bem atenção, veja bem, nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 3, no versículo 2, diz: tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Vou repetir. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Se nós voltamos a nossa atenção para essa citação, nós vamos perceber algo. Está dizendo que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Quem são os judeus? Se nós formos fazer um caminho de regresso para entender historicamente quem são os judeus, nós vamos cair na pessoa de Abraão. Abraão, considerado como pai da fé. Aí eu te digo,
Abraão, ele cresceu numa cultura e ele estava ambientado por uma família que nós chamamos de, na nossa cultura cristã, pagã. A família dele não se voltava para o Deus da fé, para o Deus que através do seu espírito opera no coração do homem, opera no espírito do homem a fé. A sua família não se voltava para o Deus da fé. A sua família se voltava para o Deus da não fé. Como assim não fé? Porque a fé, ela é uma operação interna. E a partir do momento que você tem expressões externas que te façam dar crédito a uma divindade, e aqui eu não estou falando de imagens, não estou falando de aplicações religiosas, eu estou só usando um raciocínio, não tem nada a ver com religião ou qualquer coisa assim. Mas sempre que você tem alguma coisa externa a qual você aplica divindade, você está adorando um Deus que não é um Deus de fé. Por exemplo, existe muita gente que aplica sua confiança no dinheiro. Isso é uma adoração a um Deus que não é um Deus de fé. Você não precisa de fé para usar o dinheiro que você já tem. Você não precisa de fé para adorar o dinheiro que você já tem. Entende? O raciocínio é esse. Então, voltando para Abraão. Quando nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo 2 de Romanos, falando que a mensagem de Deus foi entregue aos cuidados dos judeus, nós voltamos automaticamente a Abraão para entender que mensagem foi essa. Então, quando nós voltamos para Abraão, aí eu indico que você vá lá em Gênesis, e é bom que você leia desde o início de Gênesis para você entender bem o porquê Abraão nessa história toda. Mas quando nós voltamos para Abraão, nós vemos uma pessoa que cresceu ambientalizado por uma familiaridade, que adorava, que buscava deuses de não fé com expressões externas. Abraão, de repente, é pego pela fé. E Abraão é chamado por Deus para andar em fé. E Abraão faz o quê? Anda em fé. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos no capítulo 3, no versículo 2, diz sobre a mensagem de Deus dada aos cuidados dos romanos, já estou repetindo isso pela quarta vez aqui, para deixar isso bem claro. Abraão, a mensagem de Deus ao homem, começou, o Deus da fé, começou através de Abraão, numa atitude de vida, de escolha de vida, que foi uma atitude tomada por Abraão, de viver obedecendo pela fé. Ele não via Deus, mas ele ouvia a direção de Deus, ele ouvia a mensagem de Deus. Com o tempo, essa mensagem se padronizou, essa mensagem se sistematizou para que uma nação a vivesse, ok. Porém, o seu início foi fé. No meio disso, entra toda a questão do que nós entendemos como escrituras, a lei mosaica e os profetas, por conta dessa necessidade de organização e sistematização, para que uma nação vivesse para o Deus da fé. Só que quando nós viemos aos dias atuais, houve uma pessoa que veio à Terra e disse, olha, é o seguinte, vamos mudar agora os processos. Agora, para viver a mensagem do Deus da fé, não é simplesmente necessário viver sob uma norma, uma regra, um dogma que te sistematize ou que te organize como nação. Porque essa mensagem, ela é universal. A mensagem de Deus agora é universal. Porque antes, Abraão ouviu e seguiu e viveu. Agora, eu falando como se fosse Jesus, preste atenção nessa frase. Abraão viveu e seguiu por meio da fé. Agora eu vou viver e seguir, sim, por meio da fé, só que eu também vou morrer e ressuscitar por causa da mensagem de fé dada por Deus. A partir do momento que isso se cumpre em Jesus Cristo, quebra-se a necessidade, sistematização e organização da mensagem de Deus, que foi confiada a Abraão, de Abraão, enfim, historicamente, passada aos cuidados dos judeus. Agora já não tem mais necessidade.
Agora Jesus fez o quê? Mudou os processos. Os processos são totalmente particulares, intransferíveis e pessoais. Não tem mais a necessidade de uma sistematização ou de uma organização. Voltando ao início do vídeo, porque aqui é um raciocínio e eu acredito que algumas pessoas vão precisar assistir esse vídeo e ouvir mais de uma vez para entender o que estou querendo dizer. Quando nós voltamos para o início do que foi dito aqui, Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Jesus Cristo, quando veio à Terra, nós o identificamos hoje, entendemos historicamente, mas não somente historicamente, mas através de convicção dada nesses processos internos de fé promovidos pelo Espírito Santo dentro da gente, nós compreendemos que Jesus é o Filho de Deus. E por causa dele nós nos tornamos também filhos de Deus. E é isso que o Espírito de Deus afirma nos nossos espíritos. Então, toda vez que acontece dentro de mim e dentro de você, esse processo apelando, digamos assim, para Deus, para o Deus da fé, sem aquele sentimento de culpa, de medo, de acusação, em algum momento isso acontece. É bem fato e verdade que, na maioria das vezes, quando estamos visualizando mentalmente a Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós passamos por muitos sentimentos de medo, de fé, mas por conta de imposições que nos são externas. Só que sempre na vida de alguém, a não ser que algo no meio aconteça. Quando eu digo algo no meio aconteça, é algo inexplicável, ao qual eu não vou me ater aqui agora. Porque eu poderia dizer algumas coisas, mas não é agora o motivo desse vídeo. Quando isso acontece dentro de mim, dentro de você, sabe? Isso é fé. E a explicação dessa fé dentro da gente, desse impulso de se chegar diante de Deus, não ter sentimentos de culpa, acusação, medo, blá blá blá, essas coisas todas entre nós e Deus, existe uma explicação sim para esse fenômeno acontecer dentro da gente. Não é você, não sou eu que estou ficando doido, estou ficando emocionado, está se passando muita coisa na minha vida e eu estou passando por um momento de crise e essa crise está me fazendo ter até alucinações. Não é isso. Não é nenhum tipo de alucinação, não é nenhum tipo de loucura. O nome disso é fé, que é operada dentro de você através do Espírito Santo. É literalmente um impulso. Por que é um impulso? Porque é algo no espírito. Nós estamos acostumados a agir e reagir por meio da alma, dos sentimentos, do intelecto, da vontade. Só que o espírito é um campo em nós, digamos assim, que nós não temos acesso fácil, nós não temos um acesso que queiramos ter e simplesmente temos. Sou um espírito, deixa eu fechar os meus olhos, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, qual que é a realidade das coisas. Não é assim. Não é assim, nós não temos essa capacidade. Esses impulsos, eles são capacitações dadas pela pessoa do Espírito Santo dentro da gente. Aí eu te faço uma pergunta. Como é que o Espírito Santo simplesmente tem essa liberdade de fazer com que você tenha esses impulsos? A resposta é simples. Jesus te comprou, Jesus me comprou com o sangue dele. Se nós formos estudar por diversas culturas, diversas formas de pensamento religioso, enfim, se nós formos estudar, o sangue ele simboliza espírito, espiritualidade, acesso espiritual. Então, encurtando o raciocínio, não pensando de forma a sofisticar a questão ou a explaná-la, mas simplesmente fazendo uma afirmação. Sangue é sempre uma porta espiritual. Jesus Cristo, ele entregou seu sangue.
o maior simbolismo de entrega de Cristo é o seu sangue. Portanto, o sangue de Jesus, isso nós vemos muito representado pelo escritor da carta aos Hebreus, o sangue de Jesus, ele fez com que o Espírito Santo tivesse toda a liberdade de ter acesso aos nossos espíritos. A porta interna do Bruno, que estava fechada, que era o meu espírito, ela só pode ser aberta por sangue. E pelo sangue de outro humano. E quem foi o humano que teve a possibilidade de abrir essa porta interna em todos os homens? Aquele que passou na terra, cumpriu todas as exigências, a chapa tá frouxa, necessárias para uma vida boa. Essa pessoa foi Jesus. E aqui eu não estou discutindo a divindade de Cristo, estou falando sobre um fato. Pronto, tá dito, é um fato. Então quando isso acontece dentro de você, quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, não lembro o capítulo, mas se eu não me engano está lá no final de Apocalipse, que diz que Cristo comprou todas as pessoas que existem, que existiram, que existirão, por meio do seu sangue. Ou seja, ele comprou o acesso ao nosso espírito por meio do seu sangue. Isso não é uma escolha minha, não é uma escolha sua. Eu simplesmente vou fechar os meus olhinhos e falar, eu aceito Jesus. Pronto. Não é assim. Simplesmente pelo fato de você estar exposto à palavra, à mensagem do Evangelho, e todas as pessoas estão expostas, seja numa atitude que nós podemos chamar de uma atitude cristã, ou seja, numa verbalização de alguém. A partir do momento que essa pessoa passa a confessar, ela está confessando exatamente que existe um processo dentro dela. Quando ela diz, olha, de fato, Jesus Cristo é, Jesus Cristo foi, Jesus Cristo será. Que aqui ainda em Romanos existe essa citação de Paulo falando de que com sua boca confessar e com seu coração crer, isso é feito para que seja salvo. Gente, me deu um branco em relação ao versículo, eu só sei que está em Romanos. Enfim. Por que se confessa a fé? Exatamente porque esse processo começou dentro de você, esse processo espiritual do Espírito de Deus se unindo ao seu Espírito para afirmar que somos filhos de Deus, de que somos comprados por Jesus. Então assim, esse vídeo faz muito tempo que eu não prego, sei lá, acho que tem mais de 11 anos, 10 anos. Eu tô meio enferrujado, então até para expor raciocínios eu tô um pouquinho enferrujado. Então se você teve dificuldade para entender, volte e escute. Só que aqui no final agora do vídeo eu vou deixar a seguinte afirmação, que é exatamente tudo que eu quero dizer aqui. Se você, em algum momento da sua vida, dentro do seu coração, você percebeu um impulso para apelar para Deus, e isso muitas vezes te deu até resultados bons. Sabe por que isso aconteceu dentro de você? Porque a porta espiritual que estava fechada dentro de você, que era o seu espírito, foi acessada pelo sangue de Jesus. Através desse acesso, a mensagem cristã chegando até você, quando eu digo cristã, não é do Cristo histórico, é de Cristo vivo, chegando até você por meio de uma verbalização de alguém, de uma pregação ou de uma atitude cristã. Meu querido, se você passou a ter impulsos para confessar, para se aproximar, para apelar, foi porque de alguma forma essa mensagem chegou até você. Então, se submeta à pessoa do Espírito Santo. Confesse sua gratidão por esse ato, por esse gesto de Jesus, de poder ter acesso ao seu Espírito, o Espírito Santo ter acesso ao seu Espírito, ele ter poder, ele ter autorização para ter acesso, ele ter legalidade para ter acesso ao teu Espírito, para operar fé em você. Expressa a tua gratidão a Jesus. Mas Bruno,
antigamente as outras religiões. Eu estou me atendo a termos específicos aqui. Eu estou te falando com relação ao Deus da fé. Não estou falando com relação ao Deus de uma religião, ao Deus de uma expressão de espiritualidade. Não, eu estou falando Deus da fé. Então, se você tem ou teve alguma vivência, alguma experiência com Deus da fé, desse tipo de impulso, ou até você diz, Bruno, eu já sou crente. Quando eu digo crente, não estou falando do evangélico, do cristão, daqueles que são definidos historicamente e midiaticamente. Não estou falando disso. Eu estou falando crente como quem crê. Você diz, Bruno, eu já sou crente. Você também precisa entender que quem faz a fé operar dentro de você é o Espírito Santo, por autorização legal de Jesus, quando o sangue dele comprou o seu espírito. Entende? Comprou o seu espírito. Deu ao Espírito Santo total acesso ao seu espírito para operar dentro de você a fé. Muitas vezes a sua vida espiritual está travada porque você não dá espaço e liberdade de gratidão, sabe? Dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu gesto. Dizendo ao Pai, obrigado por ter enviado teu Filho para que me fizesse também filho. E dizendo ao Espírito Santo, fica à vontade, Jesus já te deu o acesso legal. Fica à vontade, você é amigo do meu Espírito, vamos lá, vamos seguir, vamos andar. Muitas vezes a sua fé, a sua vida está travada, a sua vida espiritual. Gente, não estou falando de coisas, problemas que muitas vezes você tem que resolver na sua vida. Não, eu estou falando da sua vida mesmo, vida. Aquilo que sai de você. Muitas vezes está travado porque você não dá liberdade ao Espírito Santo. Aí você pega muitas vezes e diz, mas eu tenho a Bíblia, a minha fé está fundamentada na Bíblia. Eu usei a Bíblia aqui para mostrar para você que a sua Bíblia deixa claro que o processo de fé, de acordo com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é operado por uma pessoa. Não é operado por páginas, não é operado por uma mentalização, por conhecimento, por meio de sentidos, porque quando eu leio eu uso os meus sentidos. Não. A fé opera dentro de você através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo... esqueci. Romanos capítulo 8. Só lembre de Romanos capítulo 3, versículo 2, aquela história toda que nos volta a Abraão. Gente, eu vou ler de novo, porque eu quero que fique bem fixada a minha fala, porque é necessário. Romanos 8, versículo 16. Deixa claro que quem faz com que a fé opere em nós não seja um conhecimento pelos sentidos, mas uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sua fé está travada, sua vida está travada, é porque você está se apegando aos seus sentidos, você não está se deixando guiar pelo Espírito Santo, termo que o próprio Paulo usa na carta aos Romanos, na Bíblia, que você diz que é o seu fundamento de fé e prática. Ok? Então vamos lá, seguindo a vida? Sim, seguindo a vida e andando no caminho. E como que é andar no caminho? Sendo guiado pelo Espírito Santo e andando no Espírito Santo. Um beijão no seu coração. Se você ficou aqui até o fim comigo, tendo paciência de me ouvir, eu que não prego há uns 11 anos, mais ou menos, então foi um pouquinho difícil por aqui. Se você teve paciência de estar aqui comigo, o vídeo ficou em 24 minutos. Nossa, que coisa, né? Gente, beijão no coração. Tchau.